portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, ou seja, vai haver um tempo para Deus exaltar esta pessoa que foi profundamente humilhada, que foi grandemente humilhada. Esta pessoa vai ter um tempo para ela ser exaltada e ela não pode tomar decisões precipitadas. É o texto da Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo oportuno, ele vos exalte. Então, meu amigo, neste mundo prova que os orgulhosos é que são exaltados. Parece que neste mundo os orgulhosos, os prepotentes, que são exaltados, e enquanto que os humildes é que são humilhados. Parece que no mundo funciona assim. No mundo parece que as pessoas maus, as pessoas perversas, as pessoas maliciosas, as pessoas que negam miséria para os outros, as pessoas que fazem os outros rastejar pelo chão. Parece que neste mundo as pessoas prepotentes, orgulhosas, soberba, que possuem até muito dinheiro, é elas que são exaltadas, enquanto que os humildes são humilhados. Parece assim, mas esse texto da palavra de Deus, ele coloca o contrário. Ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Deus te exaltará. Então, a grande questão é: qual é a maior humilhação que você já passou na vida? Qual é a maior humilhação que você já passou na sua vida? Eu tenho certeza que você já passou uma humilhação cruel, que você já passou uma humilhação terrível. Então, é muito triste, porque eu já passei por uma humilhação terrível. Eu já passei por uma humilhação terrível. Quando eu fui estudar em Belém, há um tempo atrás, eu fui estudar o seminário teológico para a preparação pastoral em Belém do Pará. Eu saí daqui sem nada. Eu saí daí de Bragança sem nada para estudar em Belém e me formar e fazer universidade. E quando eu cheguei em Belém, não tinha ninguém para onde morar. Então eu fui morar com um amigo. Eu fui morar com este amigo que também fazia faculdade. E depois de 6 meses morando com esse amigo, eu convivia dentro da casa dele e ele tinha muitas brigas com a esposa, era uma coisa atormentadora, e eu tinha preocupação dele bater na esposa dele. Então eles brigavam muito dentro de casa. E um dia, já quase meia-noite, depois de chegar da universidade, eles começaram a brigar e ele começou a humilhar muito a esposa dele. Humilhou demasiadamente com palavras, disse que ela não era nada, que ela era um zero à esquerda, que ela não deveria ter nascido, que ela era um lixo, e começou a falar. E eu não suportei as humilhações que ele fez com a esposa. E eu fui para a casa dele a convite dele, quando eu não tinha casa certa onde morar em Belém. E ali eu acabei me metendo na briga e disse que ele não deveria fazer isso com a esposa dele. E ele me expulsou da casa dele. Me expulsou, era meia-noite da casa dele, eu não tinha para onde ir.
e com as malas, com as coisas, eu fiquei realmente constrangido de sair da casa à meia-noite. Então, eu fui expulso da casa com as coisas à meia-noite. Então, qualquer um de nós já passou uma humilhação terrível, já passou uma humilhação constrangedora, envergonhadora, terrível. Então, a grande questão é: quanto tempo vai durar a humilhação? Quanto tempo vai durar uma humilhação, né? Porque o texto diz que existe um tempo para ser humilhado e um tempo para ser exaltado. Um tempo para ser humilhado e um tempo para ser exaltado. Veja que o texto diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo. Então, existe um tempo de humilhação. Existe um tempo que a pessoa foge, que a pessoa é humilhada, que a pessoa rasteja, que a pessoa... existe um tempo. Agora, quando é que eu posso interromper esse tempo de humilhação? Porque se você for analisar a Bíblia, você vai ver que José foi humilhado durante muito tempo antes de se tornar governador do Egito. A Bíblia diz que José, no capítulo 37 do livro de Gênesis, diz que José, ele passou 13 anos sendo humilhado, 13 anos, odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos publicavam má fama de José, seus irmãos odiavam a José e tinham inveja de José. E eles perseguiam a José dentro de casa. Depois seus irmãos tentaram conspiração contra a vida de José, para matar José, lançando José no fundo de um poço. Depois os irmãos de José venderam José para o Egito. Depois, no Egito, sumido de casa e dado como morto, José foi para a casa de Potifar trabalhar. E lá ele foi humilhado. Lá ele foi caluniado pela esposa de Potifar. E José foi preso e passou 10 anos na cadeia, preso, caluniado. José tinha tudo para ser um drogado, tudo para ser um bêbado, tudo para ser um mendigo. Por quê? Porque a vida não foi boa com ele. A vida não ofereceu coisa boa para José. José, além de ter sido dado como morto, perseguido pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos para o Egito, ainda assim foi caluniado de violência contra a esposa do seu senhor, e ele foi preso e passou 10 anos na cadeia, sem ter cometido aquele crime. Então, José poderia ter interrompido o tempo da humilhação dele. Por quê? Porque ele passou 13 anos da vida sofrendo, sendo humilhado. Então, ele poderia ter interrompido o tempo da humilhação dele se suicidando. Ele poderia, porque existem 3 coisas que podem interromper a sua humilhação. Primeiro, os outros podem interferir e interromper o tempo da sua humilhação. O diabo pode interferir no tempo da sua humilhação. E você mesmo pode interromper o tempo da sua humilhação. Mas como assim, pastor? Como é que pode? Por exemplo, os outros podem interromper o tempo da sua humilhação e você nunca vai ser exaltado por Deus. Porque no cronograma de Deus, no programa de Deus, para a pessoa subir, primeiro ela tem que descer. No projeto de Deus, primeiro, para uma pessoa subir ao pódio, ela primeiro tem que descer. Primeiro a pessoa se rebaixa, depois Deus ergue a pessoa. Depois Deus levanta a pessoa. Deus é o maior de todos os seres e Deus, quando a pessoa se torna o menor, Deus faz dela a maior.
Deus faz desta pessoa a maior pessoa. Primeiro, a pessoa, ela se torna a menor. Jesus disse isso. Os pequeninos, os menores, dos tais são o reino de Deus. Então, primeiro eu me torno menor, para que Deus me faça o maior. Então, exatamente assim. Quem pode interferir? Existe um tempo para ser humilhado, para que exista um tempo de ser exaltado por Deus. Agora, se a pessoa não esperar o tempo de Deus para ser exaltado, ela pode interromper o tempo da humilhação. E quem é que pode interromper o tempo da humilhação? Você pode interromper o tempo da humilhação. Os outros podem interromper o tempo da humilhação. O diabo pode interromper o tempo da humilhação. Quer uma prova? Quer uma prova? Por exemplo, quando Jesus estava 40 dias e 40 noites passando fome no deserto. Quando Jesus estava 40 dias sofrendo de fome no deserto, o tentador veio para interromper o tempo da humilhação de Jesus, oferecendo pão para Jesus quebrar o seu jejum. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 10. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e come, tu estás morrendo de fome. Filho de Deus não passa fome, Filho de Deus não passa necessidade. Então o diabo oferece a Jesus a oportunidade de terminar o tempo da humilhação, fazendo com que ele transformasse pedras em pães. Então o diabo pode interferir no tempo da humilhação, e se a pessoa obedecer ao diabo, ele vai interromper o tempo da humilhação e a pessoa não vai ser exaltada. Ela não vai ser exaltada porque ela interrompeu esse tempo. Então o diabo tentou interferir. Agora, se você olhar para a esposa de Jó, já não é mais o inimigo, agora é a esposa de Jó, o ser humano, quando ele quer interromper o tempo da humilhação. A esposa de Jó disse para Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando ela viu Jó perder os bens, quando ela viu Jó perder 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, a fazenda, os filhos que morreram num acidente da natureza, então a esposa de Jó disse: bora interromper esse tempo de humilhação, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó não obedeceu à esposa dele. Jó não foi na da esposa dele. Jó disse: tu ages como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus. Também não teríamos estrutura para passar o mal, para passar essa tempestade. Então, a esposa de Jó quis interromper o tempo da humilhação de Jó. Então, os outros também podem interromper o tempo da humilhação. E aí nós temos o caso, por exemplo, tanto a pessoa em si, o ser humano também, ele pode interromper o tempo da humilhação. Você mesmo pode chegar e dizer: não, eu vou interromper esse tempo da humilhação porque eu não aguento mais. Eu não aguento, eu não suporto mais. Então, mas muito cuidado, porque só existe uma situação que Deus permite você interromper o tempo da humilhação. É quando você está perdendo a sua dignidade. Aí tudo bem. Quando a pessoa está perdendo a sua dignidade. Porque a pessoa que interrompe o tempo da humilhação fora do tempo de Deus, pode soar que esta pessoa não é humilde, que esta pessoa não tem estrutura porque ela não é humilde. Para ser humilde requer força, para ser humilde requer força, e ser humilde não é fraqueza, ser humilde é ter coragem para suportar as humilhações que a pessoa tem que passar.
Só que se a pessoa interromper o tempo da humilhação porque ela é soberba, porque ela é prepotente, porque ela não suporta passar por isso, olhe para os homens da Bíblia. Olhe para José, olhe para Jó, olhe para Jesus. Eles foram exaltados, mas antes de ser exaltados, eles foram humilhados, profundamente humilhados, escorraçados, quase destruídos. Esses homens, eles foram tristemente perseguidos, foram odiados, foram caluniados, foram chicoteados publicamente. Jesus teve as suas roupas rasgadas, foi crucificado nu numa cruz. Então Jesus foi profundamente humilhado. E o resultado disso está em Filipenses 2,9. Pelo que o apóstolo Paulo escreveu, Deus exaltando o seu Filho. Pelo que Jesus, sendo Deus, embora sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhando até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes na terra, para que diante de Jesus Cristo, seu Filho, se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então veja que Deus está exaltando a Jesus, por ele ter sido humilhado. Então, se o diabo tentou interromper o tempo da humilhação de Jesus, antes dele morrer na cruz, no momento da pior humilhação, o ladrão da direita disse: desce da cruz. Tu tens o poder de descer da cruz agora. Sai fora, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas Jesus não interrompeu o tempo da humilhação. Jesus não interrompeu. Jesus disse: não, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou morrer humilhado. Mas essa humanidade precisa saber do tamanho do amor de Deus. Então, em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus o exaltou a Jesus porque não interrompeu o tempo da humilhação. Então quem pode interromper o tempo da humilhação antes do tempo de Deus pode realmente perder uma grande bênção de ser exaltado. Então a palavra diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Deus te exalte. Então eu não tenho dúvida, meu amigo, minha amiga, de que Deus vai exaltar a sua vida um dia. Você não deve interromper o tempo de Deus. Você não deve interromper. Se você quiser mais aprender sobre a palavra de Deus, vá ao templo hoje. Hoje, 7h30, grande concentração de fé e de milagres ali próximo ao paroquial. Será um momento de grande meditação na palavra de Deus. Leve uma peça de roupa para ser consagrada para a libertação da pessoa que está sofrendo. Leve uma fotografia da pessoa para ser ungida no templo. Hoje será o grande dia da manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Agora, chegue cedo, porque se você não chegar cedo, você não vai pegar lugar. Eu declaro com certeza para você, sem ser de maneira nenhuma sensacionalista, sem ser de maneira nenhuma sensacionalista, se você não chegar cedo no templo hoje, você não pega lugar. Você não pega lugar, porque é muita gente. Vem gente de Tracuateua, vem gente de Bacuriteua, do Patalino, vem gente de todos os lugares para buscar uma cura, um milagre, a manifestação de Deus. E haverá um homem de Deus hoje
conosco, o pastor João Batista estará pregando a palavra de Deus. Então será um momento muito forte de oração por cura, por milagre, por manifestação de Deus. Então, hoje será o grande dia da grande concentração de fé e de milagres no templo maior, próximo ao paroquial. Venha buscar resposta, venha buscar a direção de Deus para a sua vida. Nós vamos orar já já com